Vamos lá, gente. É o último capítulo do BIP do primeiro bimestre. Depois vai passar para o outro LIP do bimestre, tá? Então, nesse capítulo, antes de falar sobre o teorema de Tales, a gente vai falar um pouquinho sobre o feixe de retas paralelas. O que é isso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Seguintes proporcionais. Dizemos que 4 segmentos, por exemplo, AB, CD, EF, GH, nessa ordem, são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, o AB tem que estar para o CD, assim como o EF tem que estar para o GH. Ou seja, eles têm que ser proporcionais. Nesta ordem. Bom, não entendi nada. Vamos lá, então. Então, olha só. Primeira coisa, que são feixes de retas paralelas. Feixes de retas paralelas são essas retas aqui, ó. São todas retas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que elas nunca vão se encontrar. Elas estão sempre, todos os seus pontos estão a uma mesma distância, tá? Então, quando a gente tem mais de 2 retas paralelas, a gente chama isso de feixe de retas paralelas, tá bom? Bom, essa reta corta as retas paralelas, ela é chamada de transversal. Esse símbolo aqui, gente, ó, é o símbolo de paralelo. Então, aqui está dizendo que R é paralelo a S, S é paralelo a M, M é paralelo a U e U é paralelo a V. Tá? Então, é só uma nomenclatura aqui. Então, toda vez que vocês ouvirem feixe de retas paralelas, é isso aqui. São várias retas paralelas juntas. Cortada por uma transversal. Transversal é essa linha aqui. Essa daqui. Tá? Bom. Agora, eu tenho aqui o feixe de retas paralelas, tenho essa transversal, e aqui foi desenhada uma outra transversal. Então, por isso que se chama feixe de retas paralelas, cortadas por uma ou 2 ou até mais transversais, tá bom? Bom, todos esses segmentos aqui, gente, eles devem ser proporcionais, tá? A mesma coisa com esse lado aqui. Todos os seus segmentos são proporcionais, tá? De retas paralelas estão cortadas por essas transversais, dá origem ao que nós chamamos de teorema de Tales, tá? O que diz o teorema de Tales? Já já eu vou mostrar um pouquinho para vocês por que Tales se tornou tão famoso, tá? Mas diz o seguinte, que esses dois segmentos sempre da mesma reta, eles são proporcionais aos mesmos segmentos da outra transversal. Então, esse daqui, esse pedaço, ele é diretamente proporcional a esse pedaço aqui. Esse pedacinho aqui é diretamente proporcional a esse pedaço aqui, tá? Então, como que nós vamos montar
quando a gente for fazer exercício, como que a gente vai montar? A gente vai continuar usando a regra de 3, assim como a gente usou nos triângulos. Então, vai ficar aqui, ó. Segmento AB está para segmento CD. Assim como segmento A'B' está para o C'D', tá? Ó, se eu comecei a colocar a razão, escrever a razão por essa parte aqui em cima, a minha outra razão também tem que começar por cima, tá? Não pode trocar, tá bom? Bom, estou mostrando aqui para vocês, olha, um exemplo de como que isso acontece. Então, aqui, ó, é para determinar a medida X. Já está dizendo que são paralelos. Se são paralelos, elas são proporcionais, tá? Então, como que a gente vai montar? Posso começar tanto daqui como daqui, tanto faz. Se eu começar daqui, ó, 10 está para 2. Comecei com 10 aqui em cima, né? Então, na outra razão, eu também tenho que começar daqui. Então, 10 está para 2, assim como 8 está para o x. E resolve. 10 vezes x, 8 vezes 2. Podia ter começado daqui? Claro que podia. 8 está para x, assim como 10 está para o 2, tá? Poderia ter começado de baixo também. X está para 8, assim como 2 está para o 10. Tá? O que é importante, do lado que eu começar, eu tenho que manter sempre a mesma ordem. Se eu comecei de cima para baixo, aqui também eu tenho que começar de cima para baixo. Tá bom? Outro exemplo. Mesma coisa, mas está de ponta cabeça. Não tem problema, tá? Só que aqui, ó, ele tá dando que o todo é 28. Então, se aqui o todo é 28, 9 mais 5, eu tenho aqui também, tá? Na verdade, a razão aqui ficaria assim, ó. 5 está para 9, assim como x está para y. Só que eu preciso de um valor, eu preciso montar a minha razão. Eu não posso achar duas letras de uma vez. Se eu fizer isso aqui, vai ficar 9x igual a 5y. Não tem lógica. Então, mas ele está falando aqui, ó, que a soma destes dois é 28. Então, já que eu tenho a soma desses dois aqui, eu também posso ter a soma aqui, ó. 9 mais 5, 14. Então, ó, 14 está para 5, assim como, cadê? Então, ó, 14 o todo está para 5, assim como o todo está para o x. Ó, o todo para 5, o todo para o x. Tá bom? Descobre o valor da letra x. E para achar o y, se você já tem o valor do x, ó, por exemplo, aqui o x é 10. Se aqui é 10 e o todo é 28, você nem precisa fazer conta. 28 menos 10, você já acha esse pedaço aqui. Tá? Mas presta atenção no que eu falei, ó. Eu peguei o todo para os 5. Então, lá embaixo, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar o todo. Se eu peguei o 5, eu pego o seu correspondente, que é o x. Aí, se eu quisesse pegar o y, então ia ficar assim. 14 está para 9, assim como o 28 está para o y, tá? E aí você vai determinar o valor das duas
Então, agora da história do Tales. Por que ele ficou tão famoso? Conta a lenda que por volta do ano de 600 a.C., o filósofo matemático grego Tales de Mileto fez uma viagem ao Egito. O faraó já conhecia sua fama de grande matemático. Ouvira dizer que Tales era capaz de uma incrível façanha. Podia calcular a altura de uma construção, por maior que fosse, sem precisar subir nela. Por ordem do monarca, alguns matemáticos egípcios foram ao encontro do visitante e pediram-lhe que calculasse a altura de uma pirâmide. Tales ouviu-os com atenção e dispõe a atendê-los imediatamente. Já no deserto, próximo à pirâmide, o sábio fincou no chão uma vara na vertical, observando a posição da sombra. Tales deitou a vara no chão, a partir do ponto em que for fincada, marcou na areia o tamanho do seu comprimento. Depois, voltou a vara na posição vertical. Vamos esperar alguns minutos, disse ele. Daqui a pouco poderei dar a resposta. Ficaram todos ali observando a sombra que a vara projetava. Num determinado momento, a sombra ficou exatamente do comprimento da vara. Tales disse então aos egípcios: vão depressa até a pirâmide, meçam a sua sombra e acrescente ao resultado a medida da metade do lado da base. Essa soma é a medida exata da pirâmide. Com apenas um bastão e aplicando o grande conhecimento que tinha sobre os segmentos, Tales venceu o desafio e com uma questão prática no momento em que a vara e sua sombra têm exatamente o mesmo tamanho, formam um triângulo retângulo isósceles, semelhantes a outro triângulo retângulo isósceles, formada pela pirâmide e a sua sombra. Assim, usando o conceito de semelhança de triângulos, Tales deduziu que a altura da pirâmide é igual à medida da sua sombra mais a metade da medida da base. Uma simples vara, duas sombras e uma magnífica ideia. Então, ele fez exatamente isso que está mostrando aqui. Ó. Ele conseguiu calcular a medida da pirâmide usando um simples bastão. Quando a sombra do bastão ficou exatamente da mesma medida que o bastão, aí ele falou, vão lá agora e meçam a pirâmide. E essa proporcionalidade entre alturas e sombras constitui a essência do teorema de Tales de Mileto. 26 séculos depois, durante a corrida espacial, os cientistas da NASA ainda avaliam a altura de montanhas até a Lua e em Marte por meio de suas respectivas sombras obtidas em fotografias. A mesma coisa, gente, vocês devem estar pensando, mas a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou na semelhança de triângulos? Sim, porque quando a gente lembra nos exercícios que tinham um triângulo dentro do outro, que eu ainda falava, estão formando dois segmentos de retas paralelas? Tá aí, ó, para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Lembra que eu falava? Esse lado é proporcional, só que é o outro triângulo que tá aqui, né? Agora é aqui, ó. Esse lado aqui vai ser proporcional a esse aqui. Esse daqui, proporcional a esse daqui, tá? Então, como que a gente vai montar sempre a regrinha de 3, ó? É sempre na mesma reta, tá? Então, ó, esse pedaço está para esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui está para esse pedaço aqui. Tá bom? E aí, agora a gente vai tentar fazer os exercícios. Qualquer coisa,
pode tirar dúvida, pode me chamar que eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Beijos, beijos.